Como estudar para o Enem faltando poucos meses? Mas estudar especificamente física, que é uma das matérias mais fáceis no Enem. Primeiro você vai achar que eu tô tirando o ano com tua cara. Que muita gente acha que física e química são os bichos papões. Eu posso mostrar que isso não é verdade. Mas vamos focar em física nessa aula. Então a primeira parte é o seguinte. Eu tento classificar em uma pessoa que já está estudando e uma pessoa que nem começou a estudar, só fez a inscrição. Se o seu caso for da pessoa que fez a inscrição, então você vai ter que entender que você vai ter que estudar todos os assuntos que mais caem, estudar e fazer questões e revisar ao mesmo tempo. Se você for a galera que já está estudando há um bom tempo, você mais ou menos entendeu alguns assuntos, domina outros e começou a fazer várias questões, só que as suas revisões já estão mais ou menos. Vou te mostrar isso no quadro. Ó, se você olhar nesse quadro, eu posso pensar assim. Vamos pensar no quadro da pessoa que estudou. A pessoa que estudou, ela já entendeu que isso aqui é a matéria, que a nossa matéria física, ela tem alguns assuntos mais importantes. E dentro desses assuntos mais importantes, a gente tem alguns assuntos, ou melhor, alguns conceitos específicos que sempre caem. Ah, Ricardo, como assim? Vou te dar um exemplo. Olha só. Se você já estudou eletrodinâmica, você sabe que todos os anos vai ter uma questão de associação de resistores. Ah, Ricardo, mas o que é associação de resistores? Se liga. Associação de resistores é aquelas questões de física que envolve circuito, que tem um ADDP, vem aqui um caminho de um fio, aqui um resistor, aqui outro resistor, e ele pede, calcule a resistência equivalente desse circuito. Ou, calcule a corrente elétrica nesse ponto. Ou, calcule a diferença de potencial nesse ponto. Bom, essa é a parte que mais vai cair. Só que vai cair de associação em série, paralelo e mista. Beleza. Outra coisa também, você deve ter estudado ondas. Entender o que é fenômeno de frequência, velocidade de onda, ressonância, efeito do eco. Quando você grita, ei, aí aparece. Aí volta, ei, 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 ei. Então, é todos esses princípios. Entender como é que é a ideia do espelho, o que é espelho côncavo, espelho convexo. Mais ou menos você já entendeu. Agora, para uma pessoa que nunca estudou, ele está mais ou menos assim, ó. Zero. Ele não sabe quais são os assuntos mais importantes. Então, ele não sabe qual o caminho daqui para cá, qual o conceito que é importante. Ele não sabe que dentro daquele ramo, qual o conceito que vai mais cair e qual é o que nunca cai. Vou dar um exemplo. Existem alguns assuntos específicos que é muito difícil cair. Por exemplo, se você olhar, tem um ramo na física chamado hidrostática. E o ramo da hidrostática ele é dividido em vários conceitos. Só que se você entender, e você estudou, você percebe que isso aqui, essa área todinha, é rara cair. E quando cai, cai uma parte bem específica. Então você vai fazer o seguinte, você vai prometer comigo. Primeiro, você vai fazer uma coisinha. Primeiro, para me ajudar, tu vai dar like, depois vai seguir esse canal e depois dar continuidade nesse vídeo. Porque não importa tu pegar um assunto pela metade, se você não vai entender, tá? E outras coisas, nos próximos dias vai ter mais vídeos, então siga que você vai entender. Então, voltando. Se você é um novato, você vai entender assim. Ou melhor, você vai desenrolar isso aqui para mim. Você vai estudar no primeiro ano, alguns assuntos como entender o que é velocidade, aceleração, deslocamento. Depois, você vai entender a diferença entre um MRU e um MRUV. Ricardo, o que é isso? Movimento em linha reta, um com velocidade constante e outro com a variável. Depois, você vai ter que entender força. E depois você vai ter que entender o conceito de torque. De torque não, de energias.
Se der tempo, você estuda torque. Beleza? É mais ou menos isso aqui que é o suco do suco do que cai no Enem do primeiro ano de física. No segundo ano, essa brincadeira já fica mais variada. No segundo ano, você vai fazer o seguinte. Primeiro, você tem que estudar a parte de ondas. Tem que estudar a parte de espelhos dentro de óptica. Você vai ter que estudar também a parte de termologia, especificamente a parte de temperatura, máquinas térmicas. Mais ou menos essa ideia. E no terceiro ano, você vai ter que estudar literalmente tipos de carga, ou seja, as cargas elétricas. Você vai ter que entender as suas interações, como assim? Bota uma carga positiva próximo da positiva. Atração ou repulsão? Positiva com negativa. Atração ou repulsão? Como é o campo elétrico dessa carga? Depois, você tem que entender e dominar eletrodinâmica. Ricardo, o que é que você disse como eletrodinâmica? Resumindo aqui, você tem que ficar muito bom em circuitos. Então, essa é a maneira mais grosseira de você falar de o que cai em física. Só que lembrar, cada um deles tem certas dificuldades, tem certas informações que você só vai aprender isso na prática. Tem que entender a teoria, mas resolver exercício. Bom, eu espero que tenha te ajudado isso aqui. Se você ficou com alguma dúvida, se quiser comentar, se quer alguma sugestão, manda nos comentários.